Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse dia 14 de janeiro, um sábado repleto de jogos. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você assistir o vídeo até o final e, se gostar do conteúdo, se inscrever por aqui. Antes de começar o vídeo, um recado importante da minha parceira Betfair. No domingo, no jogo entre Chelsea e Crystal Palace, ela vai te dar R$5 de graça para você utilizar na função Criar Aposta, na função múltipla da Betfair. Se você não tem conta na Betfair, utilize o primeiro link da descrição para abrir a sua conta e aproveita também para dobrar o seu depósito até R$200 por ali. 9h30 da manhã na Inglaterra nós temos o Derby de Manchester, Manchester United e Manchester City, um jogo que privilegia dois bons momentos, mas temos que ser sinceros aqui. Nesse momento, o United tem até, não vou dizer um futebol melhor, mas tem resultados nos últimos jogos melhores, né? E é impressionante a gente olhar para trás e ver que com o Ralf Rangnick e com o Solskjaer o United teve tanta dificuldade, e agora com o Ten Hag parece que as coisas estão se ajustando. A chegada do Casemiro deu uma solidez muito grande para o United. O Rashford está numa fase também esplendorosa, tanto numas jogadas individuais quanto no contra-ataque. Então eu acredito realmente que a gente vai ter um grande jogo por aqui. Não acho, tá, na minha humilde opinião, que a gente vai ter uma leitura muito fácil para trabalho no Match Odds, porque o United é um time muito traiçoeiro no contra-ataque, então por mais que a gente venha com a ideia de trabalhar a favor do City ou contra o United, porque o City é um time que chama realmente assim mais a atenção por conta da liquidez, por conta do que vem fazendo nas últimas competições, como ele vem ganhando a Premier League, mas vamos ser sinceros, a fase do United de hoje também é muito boa. Se a gente pegar aqui os últimos jogos do United, em 10 jogos, o United só perdeu uma pro Aston Villa por 3-1. Óbvio, ainda é uma excelente campanha do City, que está em perseguição ao time do Arsenal, mas a gente não pode deixar de elogiar também o time do United. As últimas 5 vezes que eles se enfrentaram, 6-3 para o City, 4-1 para o City, 2-0 para o City, 2-0 para o United e 2-0 para o City. Tá? Então, nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Manchester City. O United dentro de casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias seguidas, apenas 3 gols sofridos, 2 para o Aston Villa e 1 para o Everton. O City fora de casa, 2 vitórias contra a Chelsea Leeds e 1 derrota para o Southampton, lembrando que tem Copas envolvidas aqui também. Passando rapidinho para o PDF de apoio, a gente consegue ver que não existe tanta discrepância assim nos fatores dentro e fora de casa. Os dois times falham em marcar em poucas situações, os dois times ficam mais de 50% sem sofrer gol e os dois times têm uma incidência muito forte de ser o primeiro a marcar. Por isso que eu acho que a gente vai ter um jogo de difícil leitura e que a sua concentração aqui vai ter que ser muito alta. Ataques parecidos, defesas parecidas, criações parecidas. Aonde eu vejo uma pequena discrepância do United em relação ao City é no primeiro tempo. O City vence menos no primeiro tempo fora de casa e o United vence mais no primeiro tempo dentro de casa. Então talvez aqui, por mais que você venha enviesado, talvez aqui você possa ter alguma situação do United complicando a vida do City com a bola, propondo o jogo, que é uma coisa que o City não costuma deixar o adversário fazer. Tá? O United pode escolher jogar disputando a bola, brigando por ela, ou jogando de forma reativa. O Ten Hag sabe jogar isso de uma maneira muito fácil. O Ten Hag é um cara muito inteligente. Quem acompanhou o Ten Hag no Ajax sabe o quanto ele tem essa capacidade de utilizar essa questão da transição ofensiva. Porém, acredito que o City vai tentar ter mais a bola, como é característica dele, e o United pode ter alguns lampejos no primeiro tempo até de propor esse jogo. Tá? Por isso que eu acho que existe uma pequena discrepância ali. Mas o City toma pouquíssimos gols, tá? Isso precisa ser lembrado, e o número de derrotas também das duas equipes é bem pequeno. No segundo tempo, aí fica difícil. Aí nós temos aqui um crescimento exponencial do City, com um número de vitórias muito maior, mais gols marcados, continua sofrendo poucos gols, sofre 2 a mais do que no primeiro tempo, mas aí no comparativo, talvez mesmo com um bom momento do United, a gente tenha um City mais mordido, eliminado da Copa e tudo mais. Então talvez aqui a gente tenha um segundo tempo mais pautado para o City, porque eu gosto de falar o seguinte: a gente tem aqui uma equipe claramente favorita, que é o City. E para você estar a favor do favorito, nada melhor do que estar a favor quando ele joga melhor, na maioria das vezes. Tá? Então, claro, a gente tem que ligar a leitura de jogo, mas o City costuma jogar melhor no segundo tempo. Tem a mão do Guardiola. Sempre que a gente tem um grande treinador,
corrige o time no segundo tempo e o time começa a jogar bem. Mesmo com a boa fase do United e um bom segundo tempo do United, às vezes você vai encontrar mais oportunidade para trabalhar contra o United no melhor momento do City, que costuma acontecer no segundo tempo. Então aqui, ó, reforçando a questão do contra-ataque, o time do United é um time muito forte nesse fundamento, tá? Então o City pode ter a bola rodeando a área, o United deixando ser atacado ou tentando neutralizar o ataque e disparando em contra-ataque. Sempre pelo lado esquerdo, na maioria das vezes com o Rashford, e no lado direito com o Antony, tá? Se for essa formação. Beleza? Para mim, voltando para cá, eu viria muito enviesado até para uma possibilidade de correção do City, mas assim, momentos bem específicos do primeiro tempo, se eu encontrar uma superioridade do United, mas ao mesmo tempo, se o City melhorar demais no segundo tempo, correções no United também não é nada ruim de se pensar. Ao meio-dia, ainda na Inglaterra, nós temos o Brighton contra o Liverpool. E aqui eu vou ser sincero com vocês. Eu não deixei esse jogo na parte extra e trouxe esse jogo para trabalho pelo meu conhecimento da equipe do Liverpool. Mas é um jogo que não me causa tanto interesse. E eu queria trazer ele aqui para a gente discutir, para mostrar para você o quanto pode ser perigoso você vir enviesado a favor do Liverpool, tá? Eu vou mostrar primeiro a questão de classificação. Como você sabe, o Liverpool está na frente do Brighton por um ponto apenas. Vocês estão sentindo a dificuldade da minha voz? Eu passei por um procedimento cirúrgico hoje na boca, dentista, né? E eu tô tomando muito remédio, muita medicação. Então eu tô com raciocínio lento e tô com a boca estranha na hora de falar. Então eu peço desculpa já se houver algum desentendimento, alguma palavra errada, enfim. Tá bem difícil de raciocinar, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro, o Liverpool apenas um ponto na frente do Brighton. Segundo, como visitante, o Liverpool tem 2 vitórias. 2. Ele sofreu mais gol do que marcou. Mas como mandante, o Brighton tem poucas vitórias também. Então, um jogo bem difícil. Rapidamente, só para abrir e compactuar aqui com o que eu estou falando, poucas vitórias, primeiro a marcar com baixos números. O Liverpool talvez falha menos em marcar, mas não é uma quantidade de gols tão grande. O Liverpool sofre gol em quase todos os jogos, o Brighton sofre um pouco menos. A criação do Liverpool continua muito alta, mas o aproveitamento é baixo, aí gera algumas críticas também com o Darwin Núñez, que vem perdendo muito gol, o Luiz Dias, que está lesionado, se eu não me engano ainda. Então a gente tem um Liverpool com alguns problemas de lesão, acho que o Van Dijk lesionou também. Então tudo isso culmina para essa fase difícil do Liverpool, que mantém boa parte dos jogadores da temporada passada, que foi uma das melhores temporadas da história do Liverpool, mesmo sem ganhar a Champions e a Premier League, mas a gente tem que tomar bastante cuidado aqui com o que o Liverpool vem apresentando. Primeiro tempo do Liverpool muito abaixo, 50% de derrota fora de casa. O Brighton também vence pouco e perde, empata mais do que perde, tá? E no segundo tempo também não temos nenhuma discrepância, talvez só o fato do Brighton perder um pouco menos do que comparativo ao primeiro tempo. De resto, acho um jogo extremamente difícil. A minha ideia de ter trago ele aqui é mais para te alertar de que pode ser realmente um jogo muito complicado. Eu coloquei aqui dentro da característica de trabalho de correção de preço, porque o mercado está bem indeciso e ele se decidiu apenas pela camisa do Liverpool. 1h da tarde, agora na França, a gente tem o jogo do Lens contra o Auxerre. Espero estar falando os nomes corretamente. 1,36 a odd do Lens, que é o segundo colocado na competição, em, vamos dizer assim, perseguição com o PSG. E o Auxerre é o 18º, com 3 vitórias apenas em 18 jogos. Como visitante, apenas uma vitória. O Lens venceu todos os jogos em casa, saiu na frente 89%, não falhou em marcar nenhum jogo, fica sem sofrer gol em quase 50%. O Auxerre venceu uma partida fora, não marcou primeiro em nenhum jogo que foi fora de casa, sofreu gol em todos os jogos, mas é um time que não falha tanto em marcar. Engraçado, né? Pelo menos um golzinho ele tenta fazer. Então a discrepância realmente é muito grande. No primeiro tempo nem tanto, mas eu venho para buscar talvez esse back no primeiro tempo. O Auxerre não venceu nenhum primeiro tempo, isso me causa um pouco de confiança, porque ele perdeu quase 70% das primeiras etapas, mesmo o Lens não sendo espetacular no primeiro tempo, não sendo uma discrepância tão grande, me passa um pouco de confiança e no segundo tempo aumenta ainda mais essa discrepância. Então, na minha opinião, um jogo para ficar de olho nesse back ao Lens. O Lens ainda tem chance de buscar esse título, mas é muito difícil. Às 14 horas, agora na Itália, nós temos Lecce e Milan. O Milan acabou de ver o Napoli goleando a Juventus por 5-1
e abrindo uma vantagem maior. Nesse caso agora ainda está 44 aqui, mas são 10 pontos de distância, tá? Isso realmente precisa ser, óbvio, revertido pelo Milan, não vai ser fácil. Um parênteses, eu tenho muita dificuldade de fazer jogos do Milan, desde que ele foi campeão na temporada passada. Aliás, naquela temporada também. Então vem sendo muito complicado encontrar os momentos de superioridade do Milan para estar dentro do mercado. O jogo de Copa contra o Torino eu já consegui prever ali uma dificuldade, o Torino acabou eliminando o Milan com o jogador a menos. Então assim, é muito difícil. O Milan é sempre aquele time que acelera quando quer, marca sem dar sinal. É superior ao Milan? Sim. Tá? É um dos melhores visitantes, só tem uma derrota fora de casa. O Lecce só tem 2 vitórias, vocês nem estão vendo aí por conta do monitor. Mas vamos lembrar o seguinte, o Lecce tirou ponto da Lazio, venceu por 2-1. Tirou ponto da Atalanta, venceu por 2-1. Dificultou a vida da Juventus, perdeu apenas por 1-0 e empatou com a Fiorentina 1-1. Então não é um time bobo, tá? O Milan, fora de casa, venceu a Salernitana, empatou com a Cremonese, perdeu para o Torino, tanto na Série A quanto na Copa, e ali uma vitória na Champions League. As últimas vezes que se enfrentaram, 3 vitórias do Milan e 2 empates, tá? Inclusive, das 2 últimas vezes que o Milan foi até a casa do Lecce, ele venceu marcando 4 gols, tá? Então, ao menos isso daqui me dá um sinal de que existam momentos onde o Milan vai ser bem superior. O problema é eu encontrar esses momentos. Vindo para o PDF de apoio, o Milan não é um time que marca primeiro em tantas situações, mas em comparativo com o Lecce é o dobro, mas não é em tantos. O Milan tem sofrido gol em quase todos os jogos, o Lecce sofreu gol em todos os jogos, e tanto o Lecce quanto o Milan, por mais que os dois não tenham super ataques, eles têm falhado pouquíssimo em marcar, tá? Então é um jogo bem propício para ambas marcas. Eu não dou palpite por aqui, eu analiso o jogo para trabalhar ao vivo, mas é bem propício que a gente tenha por aqui um ambas marcam. Não existe discrepância na primeira etapa, né? O Milan inclusive marca menos gols do que o próprio Lecce. Número de vitórias é idêntico, número de derrotas bem parecido, o Milan perde um pouquinho menos, mas eu não vejo tanta discrepância. É aquela coisa, vai ser caçar ali uma agulha no palheiro para achar os momentos de superioridade do Milan. Às vezes o Milan vai marcar sem dar sinal, às vezes ele vai marcar no primeiro momento do jogo, às vezes ele vai tomar primeiro sem te dar sinal. É complicado. Mas no segundo tempo, a gente consegue ver uma pequena discrepância. O Milan já aumenta o número de vitória, dobra, né, praticamente, reduz bastante o número de derrota, marca mais gols, sofre menos, então pode ser que se você vier para trabalhar um layer para a equipe em Campolete, você encontre mais oportunidades aqui na segunda etapa. Às 15 horas na França, mais um jogo que eu trouxe aqui para te alertar do que propriamente com o intuito de trabalhar, que é o Marseille com o Lorient. Qual que é o grande problema? O Marseille em casa realmente é um excelente time. A gente tem aqui a classificação do Marseille em terceiro, dentro de casa, 2 derrotas apenas, 6 vitórias. Mas o Lorient fora de casa tem 5 vitórias em 9 jogos e apenas 1 derrota. E a gente tem uma odd do Marseille de 1,40. Então muito cuidado ao se abraçar no Marseille sem assistir o jogo. Esse é o meu recado para você. Eu vou abrir o leque aqui com você de informação para a gente ver que o time do Lorient não é besta. Ele sai na frente em mais de 50% das vezes, o Olympique de Marseille em 67%. As duas equipes ficam a mesma quantidade de jogos sem sofrer gol e as duas equipes falham pouquíssimo em marcar. Inclusive, o Lorient não falhou em marcar em nenhum jogo fora de casa. Outro jogo propício para um ambas marcam, para um over 1,5, né, pelo menos do que eles vêm apresentando. Então, muito cuidado com essa cotação baixa do Marseille, porque eu acho que o Lorient pode sim complicar a vida por aqui. O primeiro tempo não tem tanta discrepância assim, né? O Marseille vence um pouquinho menos, o Marseille vence um pouquinho mais do que o Lorient, mas mesmo assim é bem parelho. O segundo tempo ainda mais, né? Porque o Lorient melhora, o Marseille melhora, os dois times marcam bastante gol, então eu acho que é um jogo mais para gols do que para match odds. Não me surpreenderia o Marseille perdendo ou tomando gol também, saindo sem pontos por aqui ou só por 1 ponto. Então, muito cuidado. Tá? O time do Marseille é excelente, mas essa odd para mim está muito esmagada. Às 16h45 na Itália nós temos o jogo da Inter com o Verona e aqui eu vou resumir, eu venho para trabalhar a favor da Inter num back Inter no primeiro tempo, tá? Por quê? Nós temos uma Inter que joga muito bem dentro de casa e não tão bem fora, e temos um Verona que está mal dos dois lados, tanto dentro quanto fora, mas principalmente fora de casa. Classificação básica aqui, ó. Geral, a Inter é a 4ª colocada, venceu o Napoli, que é o líder, depois empatou com o Monza. Dentro de casa, a Inter tem
7 vitórias em 8 jogos. São apenas 4 gols sofridos. Só sofreu menos gols do que a Juventus. Quando a gente coloca como visitante, vocês nem vão ver. É o último colocado, Verona, 8 jogos, 0 vitórias, 5 derrotas. Tá? Então realmente não tem muito para onde fugir. Só para complementar, a gente tem essas características aqui de discrepância muito grande. A Inter sai primeiro, sai na frente dentro de casa em quase 90% das vezes, o Verona em apenas 25%. A Inter não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa. O Verona falhou em marcar em quase 40% dos jogos fora. A discrepância de ataque é absurda, de defesa é absurda, de criação é absurda. No primeiro tempo é absurdo, no segundo tempo também. Só o futebol para fazer com que o Verona vença a Inter no seu estádio. Porém, eu venho para tentar buscar os momentos de superioridade da Inter. O que vai acontecer no resultado final do jogo, como um trader, eu preciso encontrar bons momentos da Inter para estar a favor da Inter e tentar buscar esse primeiro gol, tá bom? Dá para trabalhar também contra o Verona? Dá para trabalhar contra o Verona. Não é uma odd tão esticada assim, mas é esse cenário que eu venho buscar. 5h30, o último jogo do dia para mim, pelo menos desconsiderando os jogos extras, que eu já vou falar daqui a pouco, Braga e Boa Vista na Liga de Portugal. 1,30 hoje do Braga, também é uma cotação que eu venho para trabalhar a favor do Braga, ou para buscar oportunidade para trabalhar a favor do Braga. Um Leia Boa Vista também não é de todo mal, se a gente tiver realmente leitura para isso. O Braga ocupou agora, assumiu a segunda colocação e como mandante tem 4 vitórias em 7 jogos. O Boa Vista como visitante, 2 vitórias em 6 jogos. Realmente é uma campanha difícil do Boa Vista. O Braga, dentro de casa, venceu as últimas 5 partidas, inclusive essa virada incrível contra o Guimarães agora na Copa, a vitória contra o líder Benfica por 3-0, com um primeiro tempo esplendoroso. Então é preciso tirar o chapéu pro Braga. E fora de casa, o Boa Vista tem 1 vitória apenas contra o Belenenses e 4 derrotas. Eu acredito que a gente vai ter realmente superioridade do Braga aqui em quase todo o jogo, mas aonde eu vejo o Braga se saindo melhor é no segundo tempo. A gente tem uma discrepância muito maior aqui. O Braga corrige a parte defensiva, para de perder, vence quase 60% dos segundos tempos e marca 8 gols, toma apenas 1. No primeiro tempo a gente tem o Braga ainda desconcentrado, vencendo menos, tomando mais gol, mas no segundo tempo ele é bem maior. Então, caso você venha com esse intuito de trabalhar o Beck Braga, saiba que no primeiro tempo ele pode não apresentar tudo que você espera. E isso pode ser demonstrado no segundo tempo. Então, por isso que cada metodologia é de um jeito. A minha para o primeiro tempo exige um comportamento de segundo tempo, que ele costuma estar apresentando, mas o que aconteceu no passado não garante que vai acontecer nesse jogo, então eu venho para tentar buscar essa leitura de superioridade por aqui. Chegou a hora da gente falar dos jogos extras desse sábado, que é a possibilidade de você inserir numa grade de trabalho, caso você tenha mais tempo, está disponível no sábado, quer fazer mais jogos. Eu coloquei esses jogos aqui para poder ficar de olho caso eu tenha mais oportunidade, mais tempos. Tá? Vou passar rápido para a gente não ficar com um vídeo muito grande. Valladolid e Vallecano, um jogo parelho na Espanha, jogo para possível correção de preço. O Vallecano não é um bom visitante, mas o Valladolid também não é um mandante espetacular. Então, um jogo bem parelho para você aplicar a sua leitura de jogo. É até bom para quem está começando no trade, aquele jogo bem parelho para você ir treinando a sua leitura. Na Turquia, Konyaspor e Besiktas, ou Besiktas, muito cuidado aqui também, porque por mais que a gente tenha um time de camisa como o Besiktas, ele não é um bom visitante, apenas 2 vitórias em 7 jogos, e como mandante, o Konyaspor também não causa assim tanta impressão. Então, um jogo parelho que as pessoas costumam vir para cá com essa ideia de que o Besiktas, pelo fato da camisa, vai vencer o jogo, mas muito cuidado, pode ser um jogo também com o mesmo intuito ali do Valladolid, para correção de preço, para treinamento, para você aprender um pouco mais, mas sem viés. Às 2h30 da tarde na Arábia Saudita nós temos a provável estreia do Cristiano Ronaldo no Al Nassr contra o Al Shabab. O líder Al Nassr vai enfrentar o segundo colocado Al Shabab. Não deve ser um jogo fácil, por isso que a gente tem aqui cotações parelhas, mas obviamente o Cristiano Ronaldo tem essa capacidade de gerar audiência e obviamente liquidez. Então se você tem interesse de acompanhar esse jogo, pode ser bem interessante. Eu, vou ser sincero, vou acompanhar. Às 16 horas, Campeonato Carioca, Fluminense e Resende. Fluminense atual campeão do Campeonato Carioca, venceu o Flamengo no ano passado, eu estava lá no Maracanã, e foi um jogo, foram 2 partidas bem disputadas. O Fluminense eu acredito que vai levar a sério o Carioca de novo, assim como o Vasco, a gente já vai falar sobre o Vasco, então a minha ideia por aqui seria trabalhar contra o Resende. Um jogo às 4 horas é sempre bom,
melhor do que o jogo 21h30, igual o Flamengo ontem contra o Audax, tá? Então, pode ser oportunidade para você buscar alguma coisa contra o Resende, se o Fluminense colocar o time titular em campo. Lyon e Estrasburgo, por mais que eu tenha um Lyon melhor na tabela e também dentro de casa, muito cuidado com o poderio ofensivo do Estrasburgo, que quase sempre consegue marcar na casa do adversário, tá? Então é um jogo, na minha opinião, para se encontrar janelas para trabalhar contra o Estrasburgo. O Lyon é um time muito bom, mas cuidado, pode ser um jogo que pode tender mais para gols em alguns momentos. Na Holanda, Ajax e Twente já me ensinaram como falar e eu me esqueci, mas vocês entenderam. Eu acho que dá para tentar buscar aqui esse back Ajax. Muito cuidado, porque a quarta colocação do adversário e o fato dele ser muito bom dentro de casa, mas não tão bom fora, culmina aqui com aquela dúvida, né? Uma balança. Eu tenho um time muito bom de um lado, que é o Ajax, contra o quarto colocado, que não é tão ruim assim. Uma ótima defesa, apenas 9 gols sofridos, e um ótimo ataque. Mas, como visitante, é um time que não vence tanto e também não consegue marcar tantos gols. Então, por isso que eu acho que dá para encontrar momentos de superioridade para estar a favor do Ajax, principalmente no primeiro tempo. Às 17 horas, mais um jogo parelho na Espanha. O Real Sociedad dentro de casa é muito chato, já ocupa aqui a terceira colocação, e o Bilbao como visitante apenas 2 vitórias fora de casa. Também um mercado indeciso, também é um jogo para correção, um jogo parelho, para quem gosta, tá? E às 18 horas, Vasco e Madureira. Acho essa odd do Vasco muito alta, porque o Vasco, óbvio, está passando por um momento de transição, mas é um Vasco que provavelmente vai levar o Carioca a sério, tá? Então acho que a gente pode ter leitura para trabalhar contra o Madureira em alguns momentos, caso o Vasco demonstre a intensidade e coloque minimamente um time titular, que é um novo time do Vasco, né? Cheio de contratações. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até amanhã.